Hoje eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, naquela parte em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Na verdade, este é o Sermão do Monte. Em dado momento, Jesus, no início de seu ministério, ele sobe o monte e assenta para orar. Os seus discípulos se aproximam e uma multidão está com ele agora. E então ele começa a fazer o grande sermão do monte. Este sermão será conhecido depois como um resumo dessa obra do Cristo, um resumo desse evangelho. É assim que ele será conhecido. E se você ler essas 2,5 páginas aqui do Sermão do Monte, você lê apenas isto, você vai compreender que se você conseguir cumprir todas essas ordenanças aqui e entender toda essa dinâmica do cristianismo, você vai estar indo muito bem como um crente, como um cristão. Porque é como se Jesus fizesse uma grande resenha do seu ministério aqui. Ele deve ter pensado assim, bom, vou botar isso tudo concentrado aqui nesses conhecimentos que eu vou dar a vocês agora. E um desses ensinamentos está em Mateus, no capítulo de número 7, do verso 7 até o verso 12. É muito interessante esse ensinamento aqui, porque Jesus vai ensinar a orar, ele vai motivar a oração. Então ele vai dizer assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ele fala estas palavras com uma convicção, com uma afirmação. Como assim? Peçam e lhe será dado. Tem alguém aqui que pediu a Deus alguma vez alguma coisa que não lhe foi dado? Pois é. Eu também lembro de algumas pessoas, sim, algumas vezes até eu mesmo pedi aquilo que Deus não deu. Por que ele não deu? Bom, porque exatamente eu não sei. Mas a minha cabeça dá umas voadas por aí, então eu penso, será que eu não merecia? Será que não era para ser? Será que não era para... Na hora, enfim, a gente começa buscando motivos pelo qual a gente não recebeu aquele pedido na oração, já que Jesus é tão claro aqui, peçam e lhe será dado. Você já ouviu o pregador lá na sua igreja falando sobre esses versículos aqui? Batei e abri-se-vos-á, e etc. Você já ouviu essas ideias no púlpito da sua igreja? Provavelmente já ouviu. Eu já trouxe essas ideias várias vezes. E por isso eu quero fazer essa leitura, porque existe algo aqui muito interessante em que a gente, pelo menos eu, dou meu braço a torcer. Em outras vezes que eu passei por aqui, eu perdi eu não consegui enxergar dessa forma. Então, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ele continua desenvolvendo esta ideia, é a mesma ideia, só que ele vai agora dar outros exemplos. Assim, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Aí ele faz essa pergunta. Quem de vocês age assim? O filho quer pão e você dá uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ele começa perguntando àqueles que têm filhos. Vocês agem assim com os filhos de vocês? Ele precisa de pão, ele precisa de peixe, de alimento, de base, de sustento.
e vocês não dão esse alimento, não dão essa base, não dão esse sustento. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe o pedirem. Gente, que isto? Então ele faz uma comparação. Se vocês que são pais dão coisas boas, dão coisas legais para os filhos de vocês, o Pai de vocês, que está nos céus, também providenciará coisas boas. Também dará coisas boas para vocês. É isso que ele está dizendo. E geralmente a gente para por aqui. Eu já vi muito pregador parar por aqui. Aliás, nem chegou aqui, ele parou lá em cima no verso 7 mesmo. E dali em diante deu a sua explicação e apresentou, né? Só que esta ideia, sem o verso 12, fica incompleta. Porque no verso 12, ele começa com a palavra portanto. Quando eu tenho um portanto, eu tenho uma conjunção conclusiva. Essa conjunção vai trazer a ideia de que o restante, a outra frase, conclui o pensamento anterior. Então o verso 7 começa assim: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus fala assim, esta é a essência da lei. Agora, ele começa explicando, ele começa falando sobre oração, ele começa motivando a oração e termina assim. Coisa estranha, né? Parece que não está uma coisa ligada com a outra, porque agora ele diz, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Essa era uma ideia que eles conheciam. Esse povo que estava ouvindo o sermão de Jesus conhecia muito bem esta regra. Porque esta palavra aqui, essa ideia que Jesus está desenvolvendo, é a regra de ouro de todas as religiões que vieram antes de Jesus. Todos os pensamentos filosóficos, religiosos que vieram antes de Jesus tinham por base, e até hoje tem por base, esta regra. É a regra de ouro da religião. A regra de ouro da religião. Não faça com o seu próximo aquilo que você não deseja que ele faça com você. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você mesmo. E essa regra aí aparece, né, no livro mais antigo desse mundo, do Talmud, aparece na religião do zoroastrismo, aparece no budismo, no confucionismo, no hinduísmo, no judaísmo, no islamismo. Todas as religiões, todas essas são anteriores a Jesus, todas essas religiões contêm essa ideia. E toda religião é assim, né? Toda religião está aí para fazer o bem. Você conhece uma religião que está aí para fazer o mal? Eu não conheço. Todo mundo que está dentro do contexto religioso está aí para não agredir o próximo. Porque é a lei da reciprocidade. A ideia da reciprocidade. Jesus traz essa ideia no final da oração. Ele traz essa ideia. Ele traz essa ideia, no entanto, ele traz essa ideia de uma forma diferente. Ele traz essa ideia de um outro jeito. Essa ideia, Jesus traz
como é que eu posso dizer, de uma forma positiva. Ela sempre foi encarada, ela sempre foi conhecida da forma negativa. Tipo assim, no budismo, por exemplo, o mandamento era: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Não atormentes. Ou seja, se eu não quero que tal aflição chegue a mim, eu também não trago ela para o meu próximo. E assim eu vou receber dele a mesma coisa. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Não faça com alguém aquilo que você não quer que o alguém faça com você. Não roube para você não ser roubado. Não agrida para você não ser agredido. Não ofenda para você não ser ofendido. No confucionismo, essa é a ideia. No hinduísmo, não faças aos demais aquilo que, se te for feito, te causará dor. Olha que legal. Olha que ensinamento bacana. Não faça com o outro aquilo que você não quer que façam contigo. Ensinamentos milenares. Jesus está trazendo essa ideia, que eles conheciam essa ideia. A lei da retribuição. A regra de ouro de todas as religiões. Todo mundo que é religioso passa por aqui. Só que Jesus está trazendo esta regra e está colocando um detalhe aí muito legal nela, que vai fazer a grande diferença entre a regra de ouro do cristianismo e a regra de ouro de todos os outros pensamentos ou pensadores que vieram antes de Jesus. Ele diz no verso 12: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Ele não diz não façam com o outro o que você não quer que o outro faça a você. Ele diz: faça com o outro tudo aquilo que você deseja que o outro faça com você. Faça. Ele coloca agora a regra de ouro dentro de um contexto positivo. Não é mais para você, eu não vou mexer com essa gente para que essa gente não mexa comigo. Se você quer receber algo em troca de alguém, abençoe alguém, faça por alguém. É isso que ele está dizendo. Faça por alguém. Em Lucas 6, do verso 31 em diante, nós podemos ver a complementação desta ideia. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Olha só, façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Olha a ideia. Vê se você entende. Lá nas religiões que trazem esta ideia da retribuição, quando eles dizem assim, não faça o mal a alguém, para que você não receba o mal desse alguém,
é muito fácil você ser retribuído, né? É muito fácil. Olha, eu não fiz mal para o meu vizinho não faz mal para mim, e nós gozamos dessa lei de retribuição. Eu não faço mal para ele, ele não faz mal para mim. Ele pode muito bem não fazer mal para mim, porque eu não faço mal para ele. Agora, no momento em que eu parto para fazer o bem, eu tenho que considerar que em algum momento eu vou fazer o bem a alguém que não tem condição de fazer o bem para mim, que não tem condição de me retribuir o bem, que nem não tem condição de me pagar com uma outra moeda. Quantas vezes você já ajudou alguém que não pôde ajudar você? Lembra de alguma vez? Eu espero que você lembre de muitas. Que você ajudou alguém e esse alguém não tinha a menor condição de retribuir a ajuda a você. E aqui, nessa passagem aqui, ele está falando de ajudar inimigos. Ele está falando de ajudar pessoas estranhas que não te conhecem, que podem até te apunhalar pelas costas. É dessas pessoas que ele está falando. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Porque nessa lei de retribuição do Evangelho, nessa lei de retribuição de Jesus, tem um detalhe aí, né, muito interessante. Nós não recebemos de quem nós fazemos uma boa ação. Você faz a boa ação para alguém e na lei de retribuição do cristianismo, não é dela que virá a retribuição. Não é dela que a gente espera nada. Porque quando eu faço algo para alguém e espero algo de volta desse alguém, foi um ato de bondade meu, mas eu vou ser pago de qualquer jeito pelaquela pessoa a quem eu fui bem, fui bom. Vocês estão entendendo? Então por isso que ele chega aqui e fala, olha, façam o bem, mesmo que seja o inimigo de vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque se eu tenho amor por quem me ama, não existe recompensa nenhuma. Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que fazem o bem, que recompensa terão? Mas se eu faço bem àqueles que não têm condição de me retribuir, ou porque não têm condição mesmo, ou porque são inimigos meus, sim. Agora, Jesus fez um upgrade na lei de retribuição, que todos compreendiam da mesma forma. Não faça com o seu irmão aquilo que você não quer que ele faça com você. Então você vai receber do seu irmão, né, do mesmo jeito que você não faça o mal para ele e ele não faz o mal para você. Mas aí o Cristo vem e diz, faça o bem ao seu irmão. Faça o bem ao seu irmão. E isto, gente, isto no final de uma passagem, de um ensinamento do Sermão do Monte, onde ele está ensinando a orar, onde ele está ensinando a pedir ao Pai. Ele está ensinando ali a pedir ao Pai. Vocês querem, pede, bate, ele abre, ele atende. Porque ele é bom, ele é igual o pai. Você já viu o pai? A criança pede, o filho pede alguma coisa e o pai lhe responde, o pai lhe dá. O pai não vai dar o que é ruim para o filho, ele está explicando lá. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Ele está dizendo aqui que a resposta de Deus virá através dessas pessoas. A resposta, o teu retorno, esse retorno dessa bondade, Deus vai ser bom para com você, mas virá através destas pessoas que você fez o bem, destas pessoas que você amou e não tinham nenhuma condição de amar você de volta, de retribuir. É isso que ele está dizendo. Façam o bem. Amem as pessoas. Mas não precisa amar só aqueles que amam vocês, porque se amar apenas quem ama vocês,
Não há mérito nisto. Porque quem retribui é o Pai. Quem retribui é Deus. E isso fica claro aqui, numa outra passagem aqui, Tiago, capítulo 1, do verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só, toda dádiva, tudo que você recebe vem lá do alto. Pode ter vindo pelas mãos do irmãozinho, sim, mas foi o Pai quem trouxe. Pode ter vindo pelas mãos de uma pessoa que você não conhece, um estranho veio e te fez o bem. Mas é em resposta ao bem que você andou fazendo por aí a outras pessoas. Então o Senhor Jesus, Ele conclui esse trecho onde Ele fala a respeito, Ele incentiva a oração, dizendo que, olha, peçam sim, batam, busquem, vão atrás. O Pai é bom, Ele é igual como se fosse você e seu filho. Qual é o pai que o filho pede uma coisa e o pai não dá? Contudo, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. A regra de ouro agora, de uma forma positiva, é fazer para o outro, para Deus, fazer a nós através do outro. Entenderam? É isso. Eu vou orar aqui e você faz a sua oração aí. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo.